Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da justiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Amém. Feche os olhos, vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos sabedoria para falar da Tua palavra. Meu Deus, que mais uma vez o Senhor esteja ministrando ao coração de todos nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse ambiente, nesse lugar, para falar com todos nós. Que tudo que falarmos seja para a edificação da nossa fé, possamos nos fortalecer, possamos receber instruções através da Tua palavra, possamos receber direcionamentos para a nossa vida. É o que te pedimos no nome de Jesus, que assim seja. Amém. E todos digam amém. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Essa cena aqui acontece num vilarejo do mundo antigo. E naquele mundo antigo, naquele tempo, as vozes femininas quase nunca eram ouvidas, quase nunca tinham vez. E aqui, essa parábola que Jesus está contando, ele fala dessa viúva, e nós vemos que a viúva, no contexto judaico do primeiro século, representava a marginalidade extrema, porque era uma pessoa que não tinha marido, e se não tinha marido, não tinha herança, e se não tinha herança, não tinha proteção. Então, era uma mulher que não tinha família, não tinha herança, porque quando se tornava viúva, perdia o direito da herança. Olha que complicado que era naquele tempo. E Jesus vem contar essa história desse juiz corrupto, e ele conta que esse juiz participava de um sistema injusto, e esse juiz, ele não atendia qualquer um. E nós vemos aqui nessa história, nesse palco, dessa tensão social e emocional, é exatamente nessa tensão que Jesus começa a contar essa parábola. E ele não está apenas falando
a história dessa viúva e desse juiz, ou das viúvas e de juízes da época. Ele está trazendo uma mensagem para mim e para você, que nós devemos prestar atenção, porque existe uma intenção nessa palavra quando Jesus está conversando com seus discípulos. Ele quer transmitir, ele quer ensinar algo a eles, ele quer demonstrar algo a eles. E eu creio que Jesus nos está trazendo essa mensagem para ver as situações que muitas vezes nós nos vemos fracos demais diante de um mundo que não nos escuta. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se sentiram assim. Aquele momento que parece que você não é ouvido. Agora você imagine quantas vezes a nossa alma já gritou por justiça. Quantas vezes nós já dissemos assim: isso que está acontecendo comigo não é justo. Isso que está acontecendo na minha família não é justo. Isso que está acontecendo no meu casamento não é justo. E muitas vezes você já se pegou diante de Deus dizendo, perguntando por que isso está acontecendo. E muitas vezes, não são poucas vezes, você recebeu só indiferença. Agora a pergunta é, que não quer calar, que é o que Jesus está nos instruindo aqui: quando a dor insiste, a oração persiste? Essa é a chave desse sermão aqui. Quantas vezes, por nós não vermos a situação mudando, quantas vezes por nós não vermos uma transformação imediata, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de orar, é deixar de buscar a resposta que nós estávamos buscando. E aqui vai o primeiro ensinamento, é que a dor revela a nossa dependência. A dor revela a dependência. A viúva aqui da parábola, ela não tem nome, ela não tem apoio, ela não tem status. Tudo o que ela possui é um pedido. E ela está dizendo: faz-me justiça. Essa mulher aqui representa quem? Representa quem perdeu tudo, menos a esperança de ser ouvida. Isso é importante frisar aqui. Essa mulher representa alguém que perdeu tudo, menos a esperança de ser ouvida. E por isso, a sua persistência, a sua esperança, a leva repetidamente àquele juiz. E Jesus abre essa parábola com essa tese clara: importa orar sempre. Quando? Sempre. E nunca desfalecer. Então, quando a gente vai ler essa parábola de Jesus e entender, a gente vai ver que isso aqui é um convite à resistência que nasce da dependência. Então notem que essa mulher, ela não ora porque ela é forte, ela ora porque ela é fraca. É como aquela mãe que, mesmo depois de anos de silêncio, continua orando pelo filho rebelde todas as noites. Eu sei que muitos de nós somos respostas de oração que nunca desistiram. Não é verdade? Muitos de nós, muitos lares que foram transformados são respostas de orações que nunca desistiram da gente, mesmo vendo que muitas vezes a causa parecia perdida, mesmo muitas vezes não vendo a transformação que pedia acontecer. E quem sabe
aqui nessa noite também tenhamos pessoas que estejam exaustas de pedir, mas não vendo mudança. Sabe quando você está pedindo para que algo mude e você não vê mudança? Isso vai cansando. Cansa a nossa oração, cansa a nossa alma, cansa a nossa mente. Sim ou não? Todo mundo aqui já cansou em alguma área que você não viu mudança. Nessas horas, muitas vezes a gente pensa em abrir mão. Mas a pergunta certa não é por que Deus ainda não respondeu, e sim, por que você parou de depender dele? Nós naufragamos todas as vezes que nós paramos de depender de Deus em alguma área da nossa vida. Nós fraquejamos todas as vezes que a gente deixa de depender de Deus em alguma área. E nós precisamos entender que a sua dor pode ser a semente de uma oração mais profunda. Às vezes Deus quer nos levar por caminhos mais profundos, por súplicas mais profundas, então Ele permite que determinadas coisas permaneçam na nossa vida. Existem coisas que precisam ser processadas na nossa vida. E às vezes esses processos nos redirecionam. Às vezes esses processos nos posicionam. Quando a gente olha aqui para essa parábola, o juiz dessa parábola é o retrato da insensibilidade. A Bíblia diz que ele não temia Deus nem respeitava os homens, e mesmo assim ele acabou atendendo aquela viúva. Mesmo assim, ele cedeu, não por compaixão, mas por persistência. Então Jesus está conversando com seus discípulos sobre essa parábola e ele cria esse contraste proposital. Ele está dizendo: se até um juiz ímpio pôde se mover diante da insistência, quanto mais o Pai Celestial. Então o foco aqui nessa parábola não é sobre o juiz, mas sobre a viúva, porque ela não desiste mesmo sem garantias. E nós estamos vendo aqui que o segredo do milagre, o segredo da bênção está na nossa não desistência. A fé nunca desiste. Você não pode dizer que você tenha fé até que eu veja que você luta diante de um quadro que parece irreversível, mas você continua insistindo, mesmo sabendo que aquilo não tem jeito, mesmo sabendo que aquilo não vai funcionar, mas você continua insistindo. É como alguém que planta uma semente em solo seco, sem saber que vai chover, mas ele volta dia após dia para regar a semente. A fé precisa ser alimentada todos os dias. Você entende isso? Nós precisamos alimentar. E como é que a gente alimenta a fé? Através da nossa persistência. A fé é alimentada quando você olha a situação e você olha o quadro e você não vê mudança, você não vê transformação, mas você continua buscando, você continua determinando, você continua falando. E aí eu pergunto para você, você tem parado de orar porque você acha que Deus esqueceu de você? Entenda, meus irmãos, que fé é continuar batendo na porta, mesmo quando tudo dentro de você diz que ela jamais vai se abrir. Isto é fé. É isso que faz a diferença daqueles que alcançam coisas sobrenaturais, para aqueles que alcançam apenas coisas corriqueiras.
Tem gente que tudo que ele alcança são coisas alcançáveis. Tem gente que tudo que alcança são coisas de cotidiano. Mas eu pergunto para você, qual foi a última vez que você alcançou algo sobrenatural? Qual foi a última vez que você teve uma grande experiência com Deus verdadeiramente? E você vai ver que muita gente está dentro da igreja, que é o lugar da bênção, que é o lugar do milagre, que é o lugar do extraordinário, sem nunca ter tido uma experiência extraordinária. E o que faz isso, amados? É a fé. Tudo está baseado na fé. Eu pergunto, qual é o tipo de fé que você tem professado? Qual é o tipo de fé que você tem vivido? O tipo de fé que você tem vivido é o tipo de vida que você também tem vivido. Jesus, ele fecha essa parábola com um golpe no coração. Ele diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam, olha só, e aí ele vai falar do tempo, clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então notem, amados, que existem coisas de Deus que ele estende um pouco mais. Tem coisas que Deus permite que vão além daquilo que a gente possa imaginar. Tem situações que se prolongam. E aí, muitas vezes Deus permite que essas coisas se prolonguem, porque aí está o crivo da fé. Entende? Para a fé, nunca é demorado demais o que Deus está fazendo. A fé é assim, amados. Você não pode dizer que tem fé se a tua fé tem limites. Eu conheço muita gente que foi derrotado assim. Ele datou, colocou data na sua fé. Eu preciso que daqui 3 dias Deus me abençoe. Eu preciso que daqui 1 semana aconteça alguma coisa. Eu preciso que daqui 1 mês. Olha, se esse ano não... E aí ele data a sua fé. A fé não pode ser datada. Todas as vezes que nós datamos a nossa fé, a gente desanima. Lembro de Abraão. Abraão estava esperando ter um filho e Deus foi prorrogando este milagre. Deus foi prorrogando essa promessa na vida de Abraão, até que chegou um momento, depois de 25 anos, a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, estava desanimado, estava desalentado. Por quê, amados? Porque certamente Abraão foi datando a sua fé. Nós erramos todas as vezes que nós datamos a fé. A fé nunca tem uma data certa. A fé é a certeza. Certeza é não importa o tempo, vai acontecer. Certeza não importa se vai vir nesse mês, no mês que vem, no ano que vem. A certeza é a convicção. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar determinando. Eu sei que eu ainda vou viver isso, a minha fé diz que eu vou viver isso. Quando nós fazemos isso, nós começamos a viver coisas extraordinárias enquanto esperamos. Porque somente a expectativa da fé já muda a vida de muita gente. A gente encontra muita gente cabisbaixo por aí, sofrendo, amargurado, entristecido de uma fé que envelheceu. Uma fé que se datou, envelheceu, passou, e as pessoas passam a viver mediocremente e passam a desacreditar de algumas coisas. Não é porque Deus não faça, é porque a fé envelheceu. Por isso nós devemos tomar esse cuidado, amados. Quando as coisas começam a demorar, existem coisas que vão acontecer amanhã, tem coisas que acontecem hoje, mas existem coisas que precisam obedecer processos. E nós precisamos entender isso para a gente não se perder na caminhada da fé.
Lembram lá, José estava na cadeia e aí ele interpreta o sonho, e quando o cara foi restaurado, voltou lá para o lugar aonde ele era copeiro, José disse: lembra de mim quando você estiver lá. Porém, ele foi e não lembrou de José. A Bíblia conta que depois daquele pedido ainda durou mais 3 anos. E aí nós vamos entender o porquê que algumas coisas de Deus acontecem rápidas e outras nem tanto. Porque a própria vida é assim, amados. A vida não se transforma da noite para o dia. Tem gente que está sofrendo com uma situação por anos e anos e ele quer a transformação da noite para o dia. Não é assim que acontece, existem processos. Nós sabemos que enquanto José não era atendido, Deus estava processando algumas coisas na cabeça de Faraó. Não é assim? Deus estava trabalhando do outro lado. Sabe quando o teu milagre não acontece em você? Deus está trabalhando em outro lugar. Deus está trabalhando em outra pessoa. Enquanto as coisas estão acontecendo, você acha que não está acontecendo. Mas existe um Deus, a Bíblia diz assim, que Deus envia o anjo à nossa frente, distorcendo caminhos que estão tortos. Ou seja, enquanto nós caminhamos na fé, tem um Deus que vai na frente, endireitando situações, trabalhando em cabeças, trabalhando em pessoas. Então, às vezes, o tempo que as coisas demoram para acontecer, não é porque Deus não está te ouvindo, é porque existem coisas que são processuais. Estão acontecendo no tempo oportuno, vão estar direitas, vão estar prontas para te receber, vão estar prontas para você viver o teu milagre, para você contemplar a tua bênção. Quem sabe você está aqui, você está num processo de fé, você está num processo de milagres. Não deixe que nada roube a tua fé, não deixe que nada roube a tua bênção. José não deixou de ser quem ele foi, ele não entrou numa amargura profunda, numa tristeza profunda, ele continuou sendo o melhor que ele sempre foi em todos os lugares que ele passou. Já pensou se ele tivesse desvirtuado nesse tempo que ele ficou sem respostas? Já pensou? Faraó jamais iria chamar José se ele tivesse entrado lá numa briga, num rolo, na prisão. Se ele tivesse desvirtuado quem ele era. Toda vez que você se desvirtua, simplesmente porque as coisas não aconteceram, é sinal que você precisa ainda de transformação. É sinal que você ainda precisa de mudança. Às vezes não é que as coisas não estão acontecendo. Às vezes é que Deus precisa trabalhar na gente. Às vezes Deus precisa transformar algumas coisas em nós antes de nós vivermos aquilo que Ele tem para nós. Então, antes de você reclamar por que as coisas não estão acontecendo, olha para você, faz uma introspectiva de vida. Se isso acontecesse que eu estou pedindo, será que eu estaria pronto para ser? Será que eu estaria pronto para continuar sendo uma bênção? Ou será que eu me desvirtuaria? Você já parou para pensar nisso? Então, amados, Jesus ele fecha essa parábola falando sobre isso. E ele diz que existem coisas que ainda tardias vão acontecer, mas notem que ele não diz que Deus se atrasará. Ainda ontem eu falava no funeral de um irmão aqui sobre o tempo. É importante nós entendermos o tempo das coisas. Quando nós entendemos o tempo, nós sabemos que não podemos perder o tempo. E quando é que a gente perde o tempo, amados?
quando a gente deixa que as coisas importantes tomem o lugar das coisas essenciais. Como assim, pastor? Existem coisas que são importantes. É importante ter dinheiro? Sim. É essencial ter saúde? Então notem, dinheiro é importante, saúde é essencial. É importante você ter um carro? É importante. O carro nos ajuda a vir para a igreja um tempo ruim. É importante ter uma casa? Com certeza é importante. E tem gente que corre atrás de casa, atrás de carro, atrás de dinheiro. Mas só que na busca dessas coisas importantes, coisas essenciais vão ser deixadas para trás. O que é essencial, amados? Pessoas são essenciais. Família é essencial. Igreja é essencial. Comunhão com Jesus é essencial. Entende isso? Então, quando nós permitimos que as coisas importantes tomem o lugar das coisas essenciais, nós nos perdemos na questão tempo. E nós não podemos nos perder no tempo, nós não podemos inverter os valores da nossa vida. Porque se a gente confia em Deus, a gente entende que as coisas vão acontecer dentro dos planos e dos propósitos de Deus. O que precisa acontecer? Você confiar no relógio de Deus, não no teu. A gente confia no nosso tempo e a gente se desespera, né? Parece que ele está meio fora de sintonia com o relógio de Deus. Não, não está. É a gente que muitas vezes quer as coisas fora de tempo. É a gente que deixa de viver por causa das coisas que estão fora do tempo. É a gente que deixa de aproveitar a essência da vida e perde a essência da vida, simplesmente porque a gente não entendeu o tempo cronológico de Deus. Então nós precisamos entender que a questão não é o tempo cronológico, mas é o tempo oportuno. Ou seja, a justiça de Deus, ela nunca chega nem antes nem depois. Ela muitas vezes chega quando nós não temos mais força. Aí chega a justiça de Deus. Aí é que ela brilha com mais força. E você entende, Deus fez. Eu não podia fazer mais nada. Eu estava fraco, eu estava desanimado, eu estava sem forças, mas Deus fez. É como o socorro de um bombeiro que chega lá no último minuto, quando o fogo já parecia invencível, e é nesse momento que a salvação é mais gloriosa. Sabe quando você olha para as questões da tua vida e você entende que não foi a tua força, você entende que não foi o teu esforço, você entende que não foi por causa de você, mas foi porque Deus te abençoou. Você entende que foi Deus. Sabe quando você olha para a tua vida e diz assim, poxa, se Deus não tivesse agido na minha vida, aonde é que eu estaria? Se Deus não tivesse agido no seu tempo, na minha vida, o que teria acontecido? Então, amados, você pode até achar que está sendo ignorado em algumas questões, mas entenda, Deus nunca deixou de te escutar. E o silêncio dele não é desprezo. Ouça aqui, o silêncio dele não é desprezo, o silêncio dele é lapidação. Ele está trabalhando em você. Então não pare agora, porque quando a resposta vier, virá com glória, e você vai entender por que ela não veio antes. E a parábola aqui que Jesus conta termina com um desafio cortante, né? Ele diz assim, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja,
quando o socorro finalmente chegar, ainda haverá em você força para continuar esperando? Nós vemos aqui que a fé da viúva não é sobre pedir até receber, é sobre continuar dependendo, mesmo quando parece que não há mais razão. Então, quando a dor insistir, que sua oração insista ainda mais, porque a oração que resiste à dor é aquela oração que move o céu. Entendeu isto? Vai ter situações na tua vida que só virão respostas através da tua persistência. Entenda isso. Tem questões que só serão resolvidas porque você persistiu, porque você acreditou, porque você foi além da circunstância. E por você ter ido além da circunstância, você creu de uma forma diferente. E quando a gente crê desta forma diferente, as coisas também se movem de forma diferente. Que Deus tenha alimentado a tua fé nessa noite, em nome de Jesus, e creia, Deus sempre está te ouvindo, mesmo que isso não pareça, mesmo que você só ouça silêncio do outro lado. Então entenda, todas as vezes que você fizer uma oração e as coisas não estiverem acontecendo mesmo que você acha que sejam legítimas de acontecer, é porque Deus está trabalhando. Então, se tem situações na tua vida que não estão acontecendo, guarde isso na tua mente. Deus está trabalhando. No tempo dele as coisas vão acontecer. No tempo dele as coisas vão florescer. E aí, em vez de você se tornar um reclamão, você começa a se tornar alguém que louva e dizer: Senhor, muito obrigado pelas coisas que o Senhor está trabalhando enquanto eu estou aqui crendo. Qual é a nossa parte? Crer enquanto Deus trabalha. Amém? Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.